E aí galera, eu sou o professor de matemática Beto Penacchia e neste vídeo a gente vai corrigir 4 exercícios de trigonometria, exercícios fáceis de fazer sobre as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, tá bom? Então vamos acompanhar comigo a correção, vamos lá. Muito bem pessoal, vocês estão vendo aí a primeira questão, é uma questão sobre trigonometria. Se você estiver percorrendo os olhos aqui, o enunciado fala assim, ó, na imagem da tabela a seguir, aqui ficou errada essa colocação, tá? O número que falta preenchê-la é... Bom, se você for olhar, você está percebendo a tabela trigonométrica dos ângulos notáveis 30, 45, 50 e 60, né? Tabela de seno, cosseno e tangente. Essa tabela ela é importante você memorizá-la, porque muitos exercícios de vestibular, quando cobram trigonometria e eles não colocam o valor de seno, cosseno, tangente, é porque estará envolvendo um desses 3 ângulos importantes aí. E você está vendo que está faltando da tangente, né? Exatamente aqui, né? Bom, só para título de recordação, a maneira que você monta essa tabela aqui, tem uma técnicazinha que a gente fala técnica do 1, 2, 3, né? Aqui diz assim, ó, na parte do seno, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz quadrada no 1, que é o caso aqui, né? E tem raiz quadrada no 2 e no 3. A tangente é diferente, eu vou falar para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então quem está aqui é o 1, né? Aí nesse caso, é essa marcação que eu tenho que fazer aqui, ó. Bom, próximo exercício. Na imagem do triângulo retângulo a seguir, o valor do cosseno, está pedindo para falar cosseno do ângulo alfa equivale a... então tá bom, então você está vendo o triângulo retângulo com os valores aqui da hipotenusa 15, né, e os catetos 9 e 12 e as opções para marcar em formato de fração. Tá bom, vamos localizar o ângulo alfa, ele está nesse vértice aqui de cima. Como está pedindo cosseno, aí a gente vai lembrar da formulazinha do cosseno, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então você vai lá no ângulo alfa e localiza qual dos dois catetos, o que vale 9 e o que vale 12, qual dos dois catetos é o adjacente? Bem, cateto adjacente é aquele cateto que faz parte do ângulo, tá? Portanto, é esse cateto vertical aqui que é o 9. E a hipotenusa é o 15. A hipotenusa sempre é ao lado que fica na frente do ângulo de 90 graus, tá? Portanto, para montar o cosseno, vou colocar aqui, ó. Para a gente montar a razão do cosseno do ângulo alfa, é cateto adjacente sobre hipotenusa. E esse cateto adjacente vale 9, a hipotenusa vale 15. Aí muito bom, fica montada a razão assim. Aí a gente pode simplificar por 3, né, esta fração, e aí simplificando por 3 a gente vai cair na fração 9 dividido por 3 dá 3, e 15 dividido por 3 dá 5, 3 quintos, tá? 3 quintos é o resultado, é bem a primeira opção aqui para eu marcar, tá certinho? Vamos para o próximo exercício. Neste próximo exercício, o enunciado é assim: um aluno do segundo ano precisa calcular o valor de x na imagem a seguir. Para isto, ele deve utilizar... Tá, você percebe aqui na presença desse triângulo retângulo, x ele é a hipotenusa, aí a gente tem um ângulo de 30 graus aqui neste vértice e a gente tem também este cateto que vale 10. Bom, aí aqui a pergunta é, teorema de Pitágoras para encontrar o valor do x? Bom, não é teorema de Pitágoras porque a gente não tem informação deste terceiro lado, né? É o segundo cateto, a gente teria que conseguir encontrá-lo primeiro, para então a gente usar o teorema de Pitágoras para encontrar essa hipotenusa. Então, essa primeira opção aqui não. A fórmula de Bhaskara para encontrar o valor de x? Não, a gente não precisa montar uma equação do segundo grau aqui, né, para tentar encontrar pela fórmula de Bhaskara. Não é esse caminho não. Deve usar seno para encontrar o valor de x? Aí já está interessante, né? As 3 últimas opções aqui, ó, deve usar seno, cosseno ou tangente. Bom, vamos analisar. Reforçando, esse cateto 10 é qual cateto do ângulo 30 graus? É o cateto adjacente ou é o cateto oposto? Aí você tem que me dizer qual é, para a gente poder saber qual razão trigonométrica utilizar. Bem, você está vendo que esse cateto 10 está fazendo parte do ângulo, né? Portanto, ele é o cateto adjacente. E essa medida x é a medida da hipotenusa. Então você percorre aqui e veja qual razão trigonométrica envolve cateto adjacente e hipotenusa. Se você estiver percebendo que é o cosseno, né? Então é essa opção que eu devo marcar aqui, ó. Deve usar cosseno para encontrar o valor de x, tá bom? Vamos agora então para este último exercício. Enunciado, fala assim:
Precisa-se calcular a altura de um prédio. Uma pessoa encontra-se na posição B e avista o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus e distante 120 metros da base A do prédio, conforme ilustra a figura. É correto afirmar que a altura deste prédio é de: use raiz de 2 igual a 1,4 ou raiz de 3 igual a 1,7. Tá legal. Então vamos fazer essa conta aqui. Perceba no desenho que você está visualizando a presença de um triângulo retângulo em que esse cateto vertical faz parte, está fazendo o papel da altura desse prédio. Então a gente pode colocar uma letrinha H aqui que a gente quer encontrar essa altura. Esse cateto horizontal é a distância, né, da pessoa que está lá na posição do ponto B até a base do prédio A, e o autor está falando que isso aqui vale 120 metros. E aí a pessoa aqui, ela avista o topo do prédio, né, que está no ponto C, fazendo um ângulo de 60 graus. Né? Pelo visto aqui a gente deve desprezar, né, a altura da pessoa. Então o que a gente deve fazer para encontrar essa medida H? Bom, você está vendo que tem a presença do ângulo de 60 graus, então imaginar que vamos ter que utilizar uma das razões trigonométricas é o caminho. Agora, qual usar? Seno, cosseno ou tangente? Bem, você vai lá no triângulo e veja quais os lados a gente tem envolvido para resolver. Primeiro, o lado H, que é quem a gente quer calcular, é o cateto oposto, né, pessoal? Porque esse lado aqui está oposto ao ângulo de 60 graus. Então, a medida H é o cateto oposto. A medida que vale 120 metros é o cateto adjacente, porque é o cateto que está fazendo parte do ângulo de 60 graus. Não falou nada sobre a hipotenusa, né? Então, a gente tem cateto oposto e cateto adjacente envolvido nesse problema. Então, se você for perceber, é a tangente. É pela tangente que a gente resolve esse exercício aqui. Então vamos lá. Então já que é pela tangente, nós vamos montar aqui, ó. Tangente dos 60 graus é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aí vem a sua memória, né? Qual é o valor da tangente dos 60 graus lá naquela tabela trigonométrica. Bom, o valor da tangente dos 60 é raiz quadrada de 3. Aí tem que ser igual. A gente vamos colocar aqui, ó. Quem é o cateto oposto? É a medida H. O cateto oposto é a medida H. O cateto adjacente é a medida 120. E agora a gente vai resolver esse exercício fazendo uma multiplicação cruzada, mas lembrando que aqui embaixo do raiz quadrada de 3 tem o número 1. Né? Aí 1 vezes H vai dar H. E aí você precisa pegar o 120 e multiplicar pelo raiz quadrada de 3. Só que a gente colocou lá no enunciado, né, que a raiz quadrada de 3 vale 1,7. Você viu aí? Ó? Raiz quadrada de 3 é igual a 1,7. Então, na verdade, é para fazer 120 vezes 1,7. Vamos fazer essa conta aqui. Ó. 120 vezes 1,7. Bom, 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 2 dá 14, vai 4. Vai 1, né? 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. Aí 1 vezes 120 dá 120. Então, repetindo aqui, vamos adicionar. Aqui fica 0, aqui fica 4, 8 mais 2 é 10, sobe 1, 1 mais 1, 2. Aí a gente põe a vírgula nessa posição, porque só tinha uma casa decimal. Portanto, 204. A altura H é 204 metros. A gente vai olhando aqui, é a primeira opção, né, que está para eu marcar. Então, é isso aí. Bons estudos para vocês, hein? Até mais.